considerado um anjo. Porque no grego é o agelion. Agelion é o anjo. O anjo bom, o anjo da graça. E Cristo é o anjo da graça. Olha para você ver, porque a gente precisava muito, é por isso que eu falo. Como eu gostaria que a gente tivesse aqui uma oportunidade, não porque aqui não caberia, essa salinha aqui. Num grupo maior. Não, imaginou se a gente pudesse reunir aqui 30, 40, 50, 100, sei lá, quantas pessoas, para a gente falar disso. Você é o anjo que leva a boa nova para o sofredor, para o entristecido. Hoje eu fui almoçar, fui ajudar um amigo meu, um pastor amigo meu, fazer um serviço. Aí a gente estava almoçando. Aí tinha uma mulher almoçando. Eu olhei para aquela mulher e falei, Senhor, visita essa mulher. Ela está precisando. Às vezes as pessoas querem fazer tanta coisa. Não. Ore por ela. Interceda por ela. Deus vai fazer aquilo que a igreja dele, a igreja de Jesus, pediu para ser feito. Deus não atende a oração de homem. Precisa ser muito. Deus não atende a sua oração. Deus atende a oração da igreja, de Jesus. Mas a oração de homem ele não atende, não. Entenda isso. E você, não adianta você querer contestar isso. Se você for contestar, você vai ter que contestar o que a Bíblia diz. Não é contestar a mim, não. E nem o Arnaldo. Você vai ter que contestar o que a Bíblia diz. Certo? Então, meu irmão, é muito. Esse memorial, desde o dia que Deus me fez entender isso, eu vivo falando com Deus e procurando, porque, por exemplo, eu tenho uma moto, você sabe. Uhum. Eu já andei mais de 2 anos sem furar um pneu. Você imaginou o que é isso? Muito tempo. Você andar mais de 2 anos sem furar um pneu? Mais de 2 anos é para trocar pneu, né? E eu trabalhei numa empresa. Eu troquei os pneus do carro, orei, certo? E andei 40 mil quilômetros. Sabe o que é isso? Andar 40 mil quilômetros? Não furou nenhuma vez o pneu, porque esse pneu que eu troquei nunca furaram. Eu andei 40 mil quilômetros, que é uma rodada, uma troca de pneu é mais ou menos 40 mil quilômetros. É muito chão. É muito chão. Nunca furou. Deus, Ele quer operar na minha vida, na sua, na vida de qualquer um. Ele quer que nós queiramos. Porque também aqui entra um detalhe. Você sabe que a Bíblia no português, ela dá muita ênfase para o homem. Abriu por completo e colocou o homem como autoridade. Isso.
Mas o Salmo, vamos voltar no Salmo 27, no Salmo 37, 5. Olha, revela o que você quer fazer, o seu caminho, porque lá fala de caminho, mas revela a sua estrada, o desejo do seu coração. E coloca nele a sua esperança. Foi a pergunta que Deus fez para Adão. Então, Não foi questão geográfica. então, aí Deus sabia onde ele estava. revela para ele. Mas é antes de você fazer nada. Onde está? Revela para ele a sua condição, ele vai fazer. Pois é, mas aí essa revelação, quem está fazendo a revelação, não sou eu. Não é você que está fazendo a revelação. Porque eu não tenho capacidade para poder não é essa questão, não. Também. Dessa de incapacidade, não. E é o Espírito Santo que nos convence do erro. Não. O que nós temos que entender é o seguinte, é que Jesus disse em Mateus 11, 27, todos, não foram alguns não, não foram aqueles que, igual os caras pregam sobre a predestinação. Não, só o clubinho dos crentes. Não. Em Mateus 11, 27, Jesus disse assim, todos. Quem são todos? Toda raça humana. Foi entregue a mim. Por quem? Por meu Pai. Aí quando ele diz, vinde a mim os que estão cansados, por que isso? É porque eu fui entregue para ele, mas eu não fui ensinado que eu tenho que depender dele. Que eu tenho que, antes de qualquer coisa, eu preciso buscar a ele. Aí não, aí o camarada quer, e você está cansado de ver isso, né? Eu, como diz o outro, eu estou com a orelha esfolada de escutar isso, e o cara falar que você tem livre-arbítrio. Né? Então, o que acontece? Muita gente hoje passa por problemas, passa por situações de extrema dificuldade, justamente por isso. Por quê? Porque ele achou que ele podia tomar decisão. Achou que ele podia o livre-arbítrio dele. Esses dias eu conversei com duas pessoas sobre essa questão de todos contestaram. Um chegou agora no Evangelho e o outro já é pastor. Chegou no Evangelho, mas está ouvindo o sistema religioso, infelizmente, que impõe que Deus atende só um grupinho de crente. Como os fariseus falavam antigamente, na época de Jesus. Deus só tem os olhos para o sacerdote de Israel. Só atende eles. E todos têm que se chegar a eles, porque eles são a autoridade sobre o povo. Ué, onde está a autoridade de Deus nisso? É Deus que é a autoridade sobre nós. É Ele que é o Criador. Não, é igual ele falou, né? E Ele é nosso Senhor e nosso Deus. Eu sou o teu Senhor. Então, se eu sou o teu Senhor, eu mando. E se eu mando, certo? Você tem que fazer o quê? Obedecer e pronto, obedecer, acabou. Liquidou. Não existe esse negócio de meio termo do camarada. Mas... Rapaz, eu tenho um pavor disso. Não tem mais. Do camarada chegar e querer contestar o que a Bíblia está dizendo. Vai lá é só ir num texto lá, melhor obedecer do que sacrificar. Então,
É lamentável, né? Não observam. É lamentável porque... Atropela meio mundo de textos. Eles colocam como sabedor de muita coisa. Na verdade não sabem nada. Seria muito interessante, muito importante que toda a igreja fosse ensinada a partir do grego e fosse... E essa oração do Pai Nosso aqui, que Jesus ensinou, nós estamos observando aqui também que Paulo deu uma reforçada, que nós não temos capacidade para orar. Então, não cabe a nós, porque Ele que nos dirige, não. e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só servindo como exemplo aqui, algumas orações que eu já fiz. Eu sou lá da cidade de Jussara. Quando eu morava lá ainda, já convertido, fui na chácara de um irmão lá, esperei o expediente dele encerrar lá nos afazeres dele e fomos para o lugar lá para orar, com o intuito de orar, né? Aí começamos a orar, orando, e Deus deu direção no que deveria ser orado mesmo. Um clamor por perdão para o Brasil, pela atitude de Getúlio Vargas, de ter mandado Olga Prestes lá para ser executada, lá para a Alemanha. E um pedido de perdão também pela Alemanha, pela a parte oriental da Alemanha, onde foi retomada a capital Berlim. Quem estava orando? Eu? Não. Foi o Espírito Santo que deu a direção. Então, ele que intercedeu. Eu só me coloquei como igreja ali. Só. Você não tem outra coisa a fazer. Não foi poucos meses, houve um mover aqui no Brasil. Aí vieram pessoas da Alemanha, aqui no Brasil, solicitar missionários para lá. Você vê, né? Na verdade é o seguinte, você, eu e nem ninguém conhece quando a gente ora, o que o efeito dessa oração que a gente orou, que a igreja orou, vai produzir. Eu sei para você que eu posso dizer uma coisa. Em 1978, faz poucos dias, né? Eu estava com 7 anos. Eu trabalhei numa empresa e eu tinha um amigo lá. Esse amigo dele, a mãe dele era mãe de santo. Macumbeira. E um dia eu fui na casa dele. E eu orei para pedi a Deus a respeito daquela mulher. Aí passou, quantos anos passou? Faz pouco tempo. Eu encontrei com ele. Eu vi ele. Ô, Zé, beleza? Tudo beleza? Aí ele falou, ô meu irmão, como é que é? Tudo bem? Eu falei, é verdade, a gente é irmão, né? Eu falei, não, nós somos irmãos. Você não está lembrado de mim, não? Falei para ele, olha, eu sou seu amigo, lembra onde a gente trabalhou junto? Rapaz, é mesmo e tal. E a sua mãe? Não, minha mãe hoje é crente
e é dirigente do ciclo de oração. Então, ore. Você, ore. Não queira fazer o que não é da sua competência. Você tem que orar. Você tem que pedir a Deus aquilo que você quer para aquela pessoa. E quer salvação? Senhor, perdoa o pecado dele. Né? Porque lá em Mateus capítulo 19, que quando Jesus falou com Pedro, Jesus disse assim, na Bíblia no português está escrito assim, tudo que você escrever aqui será escrito no céu. E tudo que você tirar o nome aqui vai ser tirado no céu. Só que no grego não diz isso não. No grego diz o seguinte, que tudo que você amarrar, você tem que amarrar em quem? Você tem que amarrar a pessoa em Cristo. Você tem que amarrar a pessoa no amor de Deus que está em Cristo. Você tem que amarrar a pessoa na misericórdia de Deus que está em Cristo. Você tem que amarrar a pessoa no perdão de Deus que está em Cristo. E Deus vai trazer ele para aquela pessoa. Ele não vai morrer. Sem Cristo ele não morre. Porque não é você que pediu. É a igreja de Jesus que pediu, que está em você. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Um abraço, a graça e a paz para os irmãos. Amém.